sempre gravo as aulas, certo? Isso vai ser publicado depois. E aí vocês, se vocês quiserem, vocês podem assistir a aula depois, mais tarde, mas eu exijo que vocês venham, tá? Presença, esteja aqui presente. Essas aulas de quarta-feira, como eu tenho uma aula antes, né, de computação, vai chegar aqui um pouquinho atrasado, tá? Depende, às vezes eu passo adiantando conteúdo, respondendo dúvidas de alunos, tá? Só na aula de quarta. Na aula de sexta, no horário certinho, tá? 3h15, né? 3h15, 3h20. Já estejam aqui que eu vou estar aqui, tá? Eu tava vendo, como para vocês parecem que gostam mais daquele link tradicional do Meeting, eu vou convidar vocês, depois dessa aula, pelo Calendar, tá? Que aí vocês podem entrar diretamente, sem eu ter que ficar, né? Vocês viram que aqui no início da aula eu fiquei todo mundo, posso entrar, tem que ficar permitindo um por um, né? Vou mandar logo o link pelo Meet para vocês poderem entrar direto na sala. O link que eu estava falando para vocês da aula passada é isso aqui. Deixa eu ligar aqui o Magnifier. Eu estava falando para vocês que está na aula é esse aqui, ó. Tá? O problema desse link aqui, tá aqui, né? Ó. O problema desse link aqui que está disponível para vocês todos entrarem, ele só funciona se você tiver um e-mail da UES, tá? Sem esse e-mail da UES, vocês não vão conseguir entrar. Mas como alguns de vocês parecem que estão usando o e-mail que é fora da UES, então eu vou mandar um e-mail do Meet, que é um tipo desse tipo aqui, tá vendo? meet.google.com, que já vem o endereço, né? Lá pelo Calendar para vocês, que é vocês entrando direto vai ser algum link desse tipo, com essas 9 letras aqui. E aí vocês entrando direto, vocês já entram nessa sala aqui, sem precisar ficar aceitando. E também perde muito tempo, né? Ficar fazendo isso toda aula. Que nem como acabaram de fazer aqui, né? Essa aula, pelo visto, vai ser a aula toda assim, alguém entrando, aí eu tenho que aceitar de novo, né? Vocês tendo o link, tendo a permissão, vocês têm que aceitar, tá? Eu vou mandar o link de convite, e aí pelo Calendar, quando chega assim uns 20 minutos antes da aula, vocês vão receber um e-mail, tá? Avisando. Vai começar a aula daqui a 20 minutos. Você já clica, já pode entrar e fica me esperando, tá? Eu recomendo fazer assim, né? Eu, quando tenho aula online, eu faço desse jeito, né? Assim que eu recebo o link, eu já logo, né? Aí deixa o vídeo desligado e tal, vai fazer outra coisa, tomar uma água, né? Se preparar psicologicamente. E aí, quando a aula começar, já tá logado, né? Já tá tudo certo. E aí eu dou a presença no final da aula, né? Avisos eu dou no início da aula. Se você for sair antes, né? Você lembra de deixar um aviso lá, escrever no seu chat, né? Aqui no cantinho, né? Mande uma mensagem. E só precisa dizer, professor, eu tô saindo, tem que fazer tal coisa. Não tem problema, tá? E aí eu espero que vocês tenham visto, né? O vídeo da aula passada, eu comecei a matéria, né? Eu fiz uma revisão, né? Uma revisão, basicamente, do que o professor Carlos estava falando com vocês. Sou o professor Rafael, né? Minha formação é toda em computação, mestrado, doutorado e tal. E minha especialização é computação gráfica, né? Computação gráfica é uma das disciplinas, talvez, né? Uma das categorias de computação que é mais próximo da matemática, né? Porque tem outros que não é tanto, né? Redes não, é mais próximo da computação, né? Não é tão próximo de matemática, não, né? Banco de dados também não, né? É outra coisa. Mas talvez quem seria mais próximo, além de computação gráfica, talvez teoria da computação. Teoria da computação tem muita matemática também. É uma outra área, né? Enfim. Aí como a gente estava falando sobre vocês como Octave, né? Eu espero que todos vocês já tenham instalado isso aqui no seu computador, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tem algum problema? Deixa eu mandar alguma mensagem. Sim, essa aula está sendo gravada. Eu gravo a aula, certo? Mas tem um detalhe, né? Se você não quiser aparecer, você não precisa aparecer na minha aula, certo? Você não pode usar o online? Como assim? Não entendi essa pergunta, não. Esse programa que você disponibilizou para a gente baixar? O Octave? Sim.
A gente vai ver. Na verdade, eu pensei que o Carlos ia disponibilizar. Ele não disponibilizou, não? Primeira coisa, vocês não têm esse programa instalado, então? A gente usou online. Hã? Eu, pelo menos, usei online. Eu não sei. Que Octave Online, tá dizendo? O Octave Online, que eu utilizei ele. Octave Online, né? Eu nem sabia que existia isso. Octave Online, né? Bem, mas não importa não. Se você quiser usar o Octave, não sei não, esse Octave Online. Bem, se ele funcionar, certo? Por mim, tudo bem. Mas o Octave a gente baixa gratuitamente, né? O Octave ele é um programa gratuito, ele é licenciado pela GPL, né? E você pode usar para qualquer fim que você queira, seja para estudo, para... É porque eu não sei se ele... O que acontece se eu tentar fazer um gráfico, né? Aqui ele faz o gráfico. X igual a 1 a 100. Plot X. Mas, né? Tá bom. E aí, se vocês por mim não tem problema. Se vocês quiserem não instalar e usar esse Octave Online, acho que pode. Mas eu não sei se eles têm os mesmos recursos, né? Eu estou imaginando que eu não sei. Eu teria que usar com mais. Eu teria que usar um pouquinho para saber. Tá? O que eu uso, por exemplo, nem é o Octave Online, né? O que eu uso é o Jupyter, é um IDE local, tá? E aí você roda o Octave no formato de um notebook, certo? Um live script. É como se fosse uma página web em que eu posso inserir comandos para realizar alguma ação no Octave. Vocês não precisam instalar o Jupyter, tá? O Jupyter é só uma coisa que eu uso para facilitar. Por quê? Porque, tá vendo? Eu posso colocar uma figurinha, né? Aqui eu posso colocar um texto. Aí eu posso misturar isso com o código do Octave, né? Depois eu posso pegar isso aqui e exportar para um PDF, para mostrar, para colocar lá no site para vocês, tá? É por isso que eu uso o Jupyter. Mas o programa que vocês têm que usar oficialmente é esse aqui, tá? É o Octave. Ele é gratuito, vocês podem baixar e instalar. Porque usar um online, o problema é que eu não sei se ele vai permitir você instalar coisas nele. O problema que eu fico pensando é isso, né? Se você quiser usar algum recurso mais avançado do Octave, né? Você pode fazer um PKG. Vamos tentar agora mesmo. Né? Tudo bem que ele tá fazendo, ele até faz gráfico, né? Mas propaganda, eu não gosto de propaganda. Estou perdido aqui. Meu Deus do céu, cadê o negócio para escrever o código? Tá aqui. Esse PKG load, para vocês verem. PKG install, por exemplo, Forge GNU-Plot, por exemplo. Ele deixa? PKG install Forge vídeo. Pois é, eu acho que ele não vai deixar, tá vendo? Porque o MATLAB, tanto o Octave, ele tem alguns pacotes, né? Não sei se vocês já viram. Vocês estão trabalhando só com a que vocês estão, não é de propriedade de vocês, não? Vocês estão tipo num laboratório, coisa. E aí tudo bem, né? Se você não é dono do laboratório, não pode me instalar coisas no computador, né? E aí nesse caso, quando acontece isso, normalmente eu peço para o administrador instalar, né, na máquina. Mas ó, esse aqui é o site do Octave, né? E no Software Code Octave.
Você pode vir aqui em Download, né? Aí tem, ó, para Linux, tem o código-fonte, BSD, Mac, Windows. Você provavelmente vai baixar para Windows, mas se tiver Linux não tem problema, baixa para Linux. BSD é outro sistema operacional. Você vai aqui baixar para... Eu imagino que esse é o que a maioria das pessoas de vocês vai fazer. Aí você baixa aqui o instalador, 300 MB aproximadamente. E aí é só aquele processo de next para instalar, tá? Escolhe um diretório do seu Windows e instala. Que aí ele vai abrir esse programinha aqui, tá? Ele vai instalar para você o Octave GLI e o Octave CLI, tá? Deixa eu fechar aqui o Magnify. Se eu fechar o Magnify, vai ficar difícil, né, gente? Ele vai instalar isso aqui, ó, o Octave GLI, CLI e o Octave GUI. CLI quer dizer Command Line Interface, tá? Que é essa tela preta aqui que eu estou mexendo, mas vocês não precisam mexer. O GUI é Guided Graphical User Interface, tá? Que aí é esse cara aqui. É esse que vocês têm que mexer, tá? E aí tem 4 janelinhas aqui. O que eu acho mais interessante ele, né? Tem 4 janelinhas aqui para vocês. Workspace. Ele sempre mostra quais são as variáveis que tem no seu... existem na memória da RAM usada pelo Octave. Aqui são as pastas que você está usando do computador, onde é que estão seus arquivos, onde é que está o seu trabalho, né? Vocês vão ter no final dessa disciplina, né? Na segunda parte, eu pretendo que vocês façam um trabalho, certo? Vão implementar um algoritmo que vocês vão implementar no Octave. E aí vocês vão fazer isso localmente, né? No computador de vocês, como se fosse um documento de texto que você está escrevendo. Um código-fonte nada mais é do que um documento de texto, certo? Algoritmo, um código-fonte é isso, é um texto, é uma redação que eu estou pedindo para vocês escreverem. Só que é uma redação para ser a sua última avaliação, né, do final desse semestre. Sendo que essa redação, ela segue regras específicas, né? Que regras são essas, né? Quando vocês for fazer o TCC, né, no final do curso de matemática, vocês vão ter que seguir as regras da ABNT, né? Que diz, tem que ter 3,5, as fontes têm que ser tamanho 12, os links não pode ser azul, o título tem que ser preto, tem que estar numerado assim, assado, tem uma série de regras de formatação que vocês vão seguir, que são as regras da ABNT, tá? De formatação de texto, de criação de links, de referências, vocês vão ver isso, né? A mesma história aqui, certo? Isso aqui não é mais segundo grau, né? Porque segundo grau você fazia a redação do jeito... Até no segundo grau tinha um limite, né? No segundo grau você tinha, tipo, sei lá, o máximo limite que você tinha tem que ser 20 linhas, né? Mas 20 linhas, mas você escreve do jeito que você quiser dentro das linhas, né? Isso é uma regra muito fácil, né? No TCC você vai ter que seguir as regras da BNT que diz exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Programação, que nem o LaTeX, que vocês estão aprendendo estudando com Carlos, é a mesma ideia, né? Não tem umas regras, uns comandos que você pode fazer e você não pode fazer, certo? É a mesma coisa, está escrevendo agora um texto, só que esse texto agora vai ser no formato de Octave, tem as regras do Octave, que vocês têm que seguir para escrever esse texto. Se vocês escreverem certo com as regras do Octave, vocês vão produzir um programa, você vai fazer o seu computador realizar uma tarefa para você, que aí pode ser várias, o que você quiser, pode ser plotar um gráfico, pode ser resolver um sistema linear, pode ser acompanhar o desenvolvimento do sistema dinâmico, né? O sistema dinâmico é um sistema que evolui com o tempo, né? Pode ser para encontrar um número primo, pode ser o que for, né? Até isso por isso, essa é a utilidade, né, do Octave. O Octave é uma ferramenta matemática que permite várias das disciplinas que vocês vão aprender na UES, das fórmulas e tal, já estão tudo implementadas, tanto no Octave como no MATLAB, certo? Então, isso aqui serve para quê? Para você fazer verificação, fazer prova real, para você fazer testes, né? Será que eu entendi realmente como é que faz a estratégia? Deixa eu ver aqui no Octave o que acontece. Você pode ver o código-fonte, né? Você pode ver o Octave, como ele é totalmente gratuito, né? Você pode ver o código-fonte para ver como é que a técnica está sendo implementada. Você pode, de repente, tentar fazer um novo algoritmo, né? Você pode usar isso para fazer seu TCC, inclusive, certo? Então, essa é a utilidade, né, do Octave. E aqui, né, como eu disse, aparecem os arquivos que estão no seu computador, que provavelmente vai estar o seu trabalho, vai estar salvo em alguma pasta, né?
Isso aqui é a interface principal do Octave, você vai digitar comandos aqui. Tem o Workspace, que tem todas as variáveis que vão aparecer, e aqui a lista de comandos, né? São todos os comandos que você já fez no Octave, ficam salvos aqui para você depois poder usar, né? E fazer, ó. Só clicar nele, ó, ele já tenta usar, né? Tá vendo, ó? Cliquei aqui em var x, ele tentou usar o comando var x. Deu erro porque eu não tenho nenhuma variável, né? Declarada aqui, eu não tenho nenhum x aqui, né? Então não sabe o que fazer. Eu teria que voltar aqui os comandos, procurar onde está a declaração do x para poder ter algum resultado, né? Aí alguém perguntou alguma coisa? Sim, é o que eu estava falando da questão da gravação. Você não precisa, se você não quiser ser gravado, não tem problema. Tudo bem, pode instalar. Você só precisa me falar, tá? Professor, não quero que minha voz apareça, né? Não tem problema. Na hora de antes de publicar essa aula, eu faço a edição e corto a sua participação fora, tá? A sua pergunta eu corto fora e coloco só o vídeo do conteúdo, certo? Então, primeira, isso aí é uma questão de licenciamento que a gente tem que falar, né? Professor. Para não usar a sua imagem, eu não exijo que vocês mostrem e liguem câmera, certo? Não precisa ligar a câmera. Se você quiser que a sua voz não seja gravada, o mais fácil é você colocar só uma mensagenzinha no chat, tá? Pode colocar a mensagenzinha no chat, que eu estou com o celular aqui do lado, aí eu leio a sua mensagem, tá? E você pode perguntar, né? Se você quiser falar, você pode perguntar também. Se você não quiser ser gravado, você me fala, que aí eu corto a sua participação fora depois, tá? Se você não me falar nada, eu vou assumir que não tem problema eu publicar a sua voz e tal. Mas, a princípio, evite aparecer, né? Não tem problema você não aparecer, que aí isso é o que dá mais problema, né? Que é direito de imagem. Só eu apareço, é só minha imagem, né? Não tem problema. Ok? O que você ia perguntar? Só uma dúvida. O senhor não aconselha usar o Octave? O Octave Online? Isso. É porque o Octave, eu não aconselho, depende do que você está querendo fazer, tá? Eu acho assim, se você está num lugar, eu preciso usar o Octave, estou na faculdade, né? Estou lá na UES. Eu não tenho como falar com o administrador do laboratório da UES para pedir para você, para instalar para você. Você está com trabalho lá, aí talvez o jeito de usar o Octave online, né? Se não tivesse, ou então você está fazendo isso no seu trabalho agora. Está falando comigo aí. E você não pode... nessa disciplina. Eu me refiro nessa disciplina. O que tem? Eu me refiro nessa disciplina que o senhor vai administrar agora. O senhor não aconselha a usar o Octave online? Tipo, a gente vai ter provavelmente vai ter né? Teremos que fazer baixando o programa? Prefiro que vocês baixem e instalem o programa. Certo? Por quê? Porque você tendo o programa no seu computador, você pode fazer modificações nele. Num sistema online, você não vai poder fazer modificações, tá? Então, se você quiser manipular vídeo, por exemplo, o que eu estava tentando instalar ali para vocês era um pacote de que me permitia você manipular vídeo. Você não vai poder. Se você quiser fazer um programa que mexa com som, você não vai poder. Se você quiser usar um pacote de estatística, era isso que eu ia mostrar aqui. O Octave ele tem vários pacotes que você instala. Tá vendo? Isso aqui são os pacotes do Octave. Né? Tem pacote desligar seu som e deixar seu vídeo e seu som desligado. Interface tem digitais para mexer com CAD, sistema de controle, né? Para fazer visualização de dados. Ver, ó. Vocês podem usar para mexer com imagens, ó. Para mexer com que mais de controle, ó, hardware, né, do seu computador, para você poder mexer com outros formatos de arquivo, tipo CSV, XML, né? Eu quero abrir uma tabela aqui que eu baixei de um site tal, professor. Como é que eu faço? O Octave não está abrindo. Você pode instalar esse pacote aqui, o I/O, tá? Ele tem várias extensões que ele consegue abrir. Ó,
para usar funções de álgebra linear, né? Curvas de nível, né? Tem vários pacotes aqui, tá? Só que nem todos esses pacotes que tem aqui no Octave, eles estão para fazer programação paralela, tá? É lógico que é uma ferramenta grande, tá? Tem vários pacotes aqui, não vou descrever todos eles, tá? Mas o Octave, como eu disse, ele tem uma ferramenta grande, ele tem vários pacotes instalados, e a ferramenta online, o Octave Online, ele provavelmente não vai ter todos os pacotes, tá? O cara instala alguns que ele acha interessante para ele usar, provavelmente foi isso. Então, só uma apresentação do Octave. Tem exigência de configuração mínima para funcionar, tá? Ele é um programa, mas o que vai acontecer é que alguns programas talvez rodem mais no computador, só isso. Mas não tem exigência mínima, tá? Ele é um programa de... É como se fosse uma supercalculadora. Imagina que é uma supercalculadora, se você quiser, tá? E aí, para você poder usar esses pacotes, você tem que instalar, tá? Eu não estou querendo... o objetivo nosso aqui não é que vocês aprendam a usar todos esses pacotes, tá? Isso aí, como eu disse, é uma ferramenta complexa, avançada. Se vocês forem se dedicar mesmo, né, para aprender, que nem o MATLAB, né? Ele é baseado no MATLAB. Vocês vão demorar bastante, né? Não dá para aprender, vocês estão numa disciplina de introdução à computação. Mas eu quero só que vocês saibam quais são as funcionalidades básicas que esse software é usado, né? Para os matemáticos, né? E ele é diferente de outras linguagens de programação. Você usar sei lá, um Java, porque essas linguagens não são especialistas em programação. Como elas não são em programação, não? Em matemática, né? E como elas não são especialistas em matemática, tem algumas funcionalidades que elas não têm, tá? E é sobre essas coisas que eu queria discutir para vocês, né? Não somente sobre o genérico, para que vocês possam programar em todas as linguagens, mas também que vocês saibam que o Octave tem diferente de outras ferramentas, né? O que é a vantagem dele, né? De usar ele em vez de usar outras ferramentas, né? Tudo bem? E se você não quiser ser gravado, você me envia um e-mail, tá? Só dizer, professor, eu não quero ser gravado, não tem problema. Porque até agora, aqui neste momento, só eu estou sendo gravado. Quem foi gravado é quem falou alguma coisa, né? Mas não tem problema. Se foi gravado falando alguma coisa, perguntando alguma coisa, não tem problema. Você diz, manda um e-mail para mim, professor, na aula, nenhuma aula, eu quero aparecer, eu quero que meu nome apareça. Não tem problema. Eu edito fora você, tá bom? Eu sei fazer, eu faço, antes de publicar essa aula, eu edito, né? Eu estou gravando ela, mas, enfim, antes de publicar ela, eu edito a aula, tá? Aí na hora de editar a aula, eu corto você fora. Esse negócio briga aqui. Aí na aula passada, né, eu comecei a falar de alguns recursos do Octave. Eu falei... Eu recomendo que você não viu ainda, assista, tá? Que eu não vou repetir de novo, né? Já está no Octave, que são Help, o Look For e o... Falei do comando Edit, que você consegue editar texto, certo? Aí eu falei dos recursos gráficos. Os recursos gráficos é o quê? Para botar gráficos no Octave, né? Você tem que ter alguma biblioteca gráfica instalada, né? Esse aí seria o recurso mínimo, talvez, do Octave. Mas só que você, por default, você já deve ter alguma biblioteca instalada, tá? E se eu não tiver, professor, o que você faz? Aí você instala, né? Uma delas, certo? É você fazer isso aqui, ó. Você abre o seu Octave, né? Eu abri aqui. E você vai colocar pkg install org gnuplot, uma biblioteca gráfica. Escrevendo isso no seu printer, ele vai instalar uma biblioteca. Você precisa dar plot, né? E não apareceu nada, para você tentar desenhar um... Tudo bem. Execute esse comando aqui, pkg install gnuplot, que aí ele vai instalar o pacote GNU gráfica
que vai permitir você a desenhar gráficos, tá? Foi isso que eu também dei na aula passada, tá? Aula que tem passo a passo. Você pode ver quantas vezes você quiser, né? Tá gravado. Certo? Quando eu mexo. E eu, inclusive, já lá no Classroom. Uma modificaçãozinha aqui na cor, né? Publiquei recentemente. Tem os ajuda. Tem os comandos explicando sobre essa questão de recursos gráficos, que vocês podem ou não usar. E tem os comandos básicos do Octavio, que é esse que eu estava dando a aula para vocês. Comecei a dar aula a vocês na aula passada, só que eu não terminei. Né? Pode começar a aula de hoje por ele, só para terminar ele, né? E vocês já poderem fazer algum teste aí. Se você... né? A primeira coisa que você vai fazer, né? Você instala o Octave para na próxima aula de sexta-feira acompanhar, tá? Tudo bem? Então, isso aqui, ó, tem esse arquivo PDF para vocês, tá? Do gerador de matrizes do Octave, certo? Que aí eu falei na aula passada que isso aqui, matriz no Octave, toda matriz salva num programa de computador, ele pode ser salva como row major order ou column major order. Quer dizer o quê? Que é colunas primeiro ou linhas primeiro, né? O Octave, ele salva os dados no formato de colunas primeiro, certo? Ele preenche colunas da matriz e depois não. Preenche as linhas numa coluna, depois as outras linhas na coluna, sucessivamente, né? Major order, ele anda C, ele é feito no formato de row major order, forma linhas primeiro. O Octave não, ele é feito no formato de colunas primeiro. Essa é a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, né? Que eu quero que você entenda do Octave. Aí aqui, para declarar uma variável, né? Ó, é só você colocar o nome da variável, né? Aqui é um... Deixa eu... Certo? Declaração de variável. Variáveis são regiões da memória RAM. Você coloca o nome da variável, né? É o mais tradicional que vocês devem usar, igual a 0, certo? Quando você faz um comando desse jeito, importante para vocês saberem da matemática, isso aqui não é aquela instrução. Eu não estou dizendo que o X, apesar de eu mesmo ter falado, né? Apesar de ser comum, né? Porque é o hábito, né? Então, aqui é o sinal de igual, e ele está fazendo que o 0 tem o mesmo valor de X, né? Isso aí na matemática está dizendo que é equivalente, né? Que o X é equivalente ao 0. Isso na matemática, na lógica. Em programação, não. O que eu estou dizendo com isso daqui, quando eu uso o sinal de igual, eu estou fazendo uma atribuição, tá? Isso aqui é um sinal de atribuição. O Carlos falou, né? Se algumas coisas que o Carlos tiver falado, certo? Você me desculpa. Mas é só para reforçar, né? Eu estou tentando me encaixar com vocês, né? O Carlos de Octave com vocês, e eu estou tentando vocês desse ponto. Eu sei que ele deu aula de LaTeX, né, também. Aqui a aula, o objetivo mesmo é que vocês aprendam o Octave. Aprendam vocês terem mais foco da disciplina é o Octave. Então, o que é o comando de atribuição? Ele está pegando o valor 0 e está salvando na região de, certo? Que é representar x, quando eu chamo de variável, quer dizer que eu estou pegando um pedaço da memória do seu computador, certo? Se você fizer isso online, um pedaço da memória do computador que está hospedando lá o Octave
A gente está pegando um pedaço da memória. Só que memória com um endereço gigantesco, tá? Um endereço tipo feito em hexadecimal, que no seu sistema operacional é um número gigantesco. Trabalhar com Ninguém faz isso, tá? O que a gente faz? Toda linguagem de programação permite que você acesse esses endereços da sua memória RAM, né, para você poder salvar conteúdo nela, pelo meio de um nome, né? Pelo um nome que é familiar, que seja mais fácil de a gente decorar como ser humano, né? Tá? É como aquela história do CPF, né? Todo você, né? Que me indica para o governo, eu sou um CPF, né? E não me vê como Rafael Siqueira Teles Vieira. Ele me vê como a memória do seu computador é a mesma coisa. Ele vê isso, o X, ele não está vendo como X, ele está vendo como um endereço de memória. Ele está usando o CPF dela, né? Ele está vendo o CPF dela que ele usa para acessar uma região da. Né? Isso aí é o X. Só que como Octave mostra para você o CPF da. Você coloca o nome que você quiser para ela, né? Como se fosse um filho seu, né? Que você está filhos que você está criando, né? Eu criei um filho chamado X, tem um CPF que só o computador sabe que acessa a memória RAM, certo? Onde a atribuição está pegando o quê? Está pegando esse 0 e está salvando na região de memória que o X representa, né? Quanto é que isso está ocupando, professor, da minha memória RAM? A tal do comando RUS, né? O carro, ou seja, o comando RU, são mais detalhada, né? Você escreve RUSX, que é o nome da. E ele dá o nome da variável é X, o tamanho é uma matriz 1 por 1, porque se lembra que no Octave é sempre uma matriz que você está trabalhando. Ele está no tipo double. Double quer dizer que é o quê? Que é um número de ponto flutuante, é um número real, certo? Números reais, né? 3,2, isso é um número real, né? Em computação, certo? Em computação, os números são diferentes dos números inteiros e dos naturais por causa disso, tá? Pela existência da vírgula, certo? Sendo que a vírgula em computação, isso não é dado por vírgula. As de programação, elas são baseadas no inglês, né? Não sei se vocês já notaram, mas foram desenvolvidos originalmente pelos americanos, né? Porque a internet surgiu lá, o primeiro computador surgiu nos Estados Unidos, né? Então não é de surpreender que a maioria das linguagens esteja em quê? Em inglês, né? Que é para facilitar. O computador ele usa números, né? Aquela história do CPF, usa um nome para representar, para ficar mais fácil acesso à variável. Isso também é usado por comandos, tá? Que são que toda linguagem de programação tem, variáveis e comandos, né? Comandos realizam alguma tarefa no computador e variáveis permitem você acessar uma região da memória RAM, né? Só que com variáveis você dá o nome que você quiser, tá? Que é um fim. Só que os comandos oficiais da linguagem, né, que constituem a gramática da linguagem, as regras que você pode usar, como lá no caso do LaTeX, né? Eles são criados pelo quem desenvolveu a linguagem, quem criou a linguagem do zero, né, usando linguagem de máquina, usando alguma linguagem de baixo nível para criar aquela de alto nível. LaTeX é considerada a linguagem de alto nível, tá? Então, ele que definiu as funções, né? Ele criou as funções, ele criou as variáveis. Então, se for usar uma função, uma variável que já exista no LaTeX, ou que já existe no Octave, ela certamente vai estar em inglês. Who, em inglês, quer dizer quem, né? Por exemplo, certo? Seria muito mais fácil se fosse eu desenvolvendo o Octave, o que eu colocaria? Eu não colocaria Rus, né? Para que ficar os americanos, né? Eu colocaria quem, né? Quem, né? Seria muito mais fácil, mas não. O americano, ele também puxa a sardinha para o lado dele, né? Então, ele criou o comando who. Who quer dizer quem em inglês, né? Que você está basicamente perguntando o quê? Quem é que está disponível? Quem são as variáveis
que estão disponíveis no meu ambiente de trabalho no Octave, tá? É um comando específico do Octave, tá? Não é toda linguagem que tem esse comando, não. Tem comandos equivalentes, né? Mas, enfim. Aí, no caso, RUS, eu não sei de onde é que... Talvez para dizer plural, né? Seria quens, né? Seria um jeito de você perguntar quem são as variáveis no ambiente, né? Talvez seja se referindo a essa estrutura, né? Que ele mostra. Mas, enfim, o comando mesmo é tanto RU ou RUS, quer dizer, quem, que ele está pegando quem são as variáveis que estão disponíveis no ambiente. Quando tem um Szinho no final, ele mostra a descrição completa, né? Certo? Da variável, ele diz que é do tipo real, tipo fonte flutuante, e não somente o texto em inglês, mas a numeração também, por isso que eu estava falando, tá? O tá em inglês, né? Você vê que a descrição, né? Ele diz aqui, ó, variáveis visíveis a partir do escopo corrente. Isso aqui está em inglês, né? Variáveis no escopo. O escopo principal, nome do atributo, tamanho, quantidade de bytes e classe, né? Classe ou tipo. Tá em inglês, né? Ó. Total das variáveis está usando um elemento, tem um elemento usando 8 bytes, né? Quer dizer que tá usando, você tem uma variável que está usando 8 bytes da região da memória RAM. Se você não souber inglês, né? Aí tem uma barreira, né? Não sei se é uma barreira, não, para aprender Octave. Porque, enfim, se for por isso, também tem essa mesma barreira para aprender LaTeX, né? Porque LaTeX não é em português. É só que você tem alguns... Enfim, você tem que se acostumar a... Você tem que memorizar, né? Alguns comandos. Mas eu falei para vocês que aí o que você pode fazer para evitar memorizar todos esses comandos, você pensar até injusto, né? A gente que é português, brasileiro, porque o americano ele não precisa decorar nada, né? Isso aí, para ele tá lendo o quê? Quem? Quem é que vai escrever? No Octave tem um comando que é quem, né? Para ver quem são as variáveis disponíveis no meu ambiente. Ele nem decora, né? Isso tá na língua dele. Para a gente tem que decorar e ainda tem que se lembrar que RU, a tradução de quem, para, né? Certo? Quem são as variáveis que estão disponíveis. Dá um trabalho a mais, né? Para a gente. Você não estudou inglês, você não sabe inglês, né? Sem contar isso, quando você vai ler o help ou qualquer coisa do tipo, vai vir em inglês, né? Mas, do outro lado, né, você não precisa se preocupar com a tradução disso, certo? Você só precisa saber, se foque nos números, certo? Os números já te dizem bastante coisa, tá? Como isso aqui é um software matemático, tem várias operações que são numéricas. A gente pode se focar só nos números e ignorar as partes em inglês, né? Então, se você olhar aqui a descrição, ó, tem o nome da variável, o tamanho dela, que é uma matriz 1 por 1, o tamanho, quantos bytes ela está usando, que é 8, e o tipo da variável, tá? O resto tudo aqui você pode ignorar, não precisa traduzir. O que é importante para a gente é justamente essa linha daqui, tá? Por isso que é importante o comando RUS, né? E aqueles comandos que a gente estava usando, ó, help é ajuda, né? Tradução de help é ajuda. Tradução de doc é de documentação, né? Ó, olha aí. Look for, que é um comando que eu mostrei na aula passada para vocês verem, de ajuda, ele quer dizer por, né? É justamente para você que eu falei que vocês não precisam decorar comandos na aula passada por causa disso. Você pode usar o look for para procurar pelos comandos, tá? Tem um comando que você sabe mais ou menos como se escreve. Ah, professor, tem um comando que você me mostrou do Octave, como se escreve. Look for, nome do comando entre aspas, né? E aí você vai procurar aquele comando, todos os comandos disponíveis do Octave, ele vai procurar quais são as variáveis, quais são os comandos que usam exatamente aquelas que eu vou procurar, tá? Tipo, deixa eu mostrar aqui. Você colocar aqui look for WH, né? Tá? Ele vai procurar por todos os comandos do Octave, né? Que tenha WH, mas aí vai achar muita coisa, né? Porque WH é só 2 letras, né? Mas, ó, ele vai achar o RUS, tá vendo? Ó? Ele achou o RU, ele achou o RUS. Professor, ele achou o ANS. Por que ele achou o ANS? Porque lá no ó, tá vendo? Na descrição dele, ó, do comando, tem lá um WH, tá vendo? Em RUS. Certo? Não é no comando,
mas lá na descrição do programa tem um WH, então ele achou também, tá? Então, mesmo que você não se lembre, por isso que eu digo que você não precisa decorar, né? Eu só lembro que o comando começa com W. Você pode até fazer, tá? Mas aí vai achar uma lista de comandos ainda maior, tá? Mas vai estar lá, certamente, o comando who e whose. Se você mandar look for W, ele vai procurar. E por que os textos, professor, tem que vir entre aspas desse jeito? Porque senão o computador não tem como diferenciar, ele vai achar que WH, se você colocar desse jeito aqui, ele vai achar que WH é uma variável, tá? Para ele não confundir, achar que WH é variável, saber que isso aqui é um texto, a gente coloca em aspas duplas ou aspas simples, né? Tá? Tudo que eu estou falando, isso aqui, tudo que eu estou falando até agora, vale no Octave Online, tá? Não estou falando nada que precise de algum pacote no momento. Quando eu falar de alguma coisa que precise de que não possa ser usado no Octave Online, eu vou falar, tá? Por isso que eu estou dizendo, eu vou tentar focar, como eu não instalar, focar no Octave Online, tá bom? Mas tentem instalar já para a próxima aula, certo? E como é que você diferencia? Porque isso aqui é importante para você diferenciar os tipos, né? Tá? Então, tipo, só existe comandos e variáveis, acompanhado de parênteses, é uma função, tá? Computador. Achar todos os comandos que existem no Octave. Eu não vou testar, não. Depois. A princípio, seria isso que ele vai fazer. Pegar todos os comandos que existem no Octave. E pode demorar um bocado, tá? Não recomendo fazer. Mas pode colocar qualquer texto aqui, tá? Que ele vai procurar na lista de comandos. Se tem algum comando que usa aquelas letras nessas, então na ajuda do comando tem aquela palavra, tá? Que esse aqui você pode procurar. Eu estou querendo procurar quais são os métodos de Gauss implementados no Octave. Coloca aqui Gauss, tá? Pode procurar, tá? Ele só achou, né? Porque provavelmente tem os outros métodos não estão usando Gauss, né? Ele achou só a quadratura de Gauss. Mas talvez outros métodos de Gauss, né? Se eu não me engano, a decomposição gaussiana, por exemplo, ela tem um outro nome. Eu não sei se é decomposition. O chato é isso, tá? Que aí você... A única problema... Tem todos os métodos, tá? Tem todos os métodos que você já estiver pensando aí de matemática. Só que você, às vezes, vai ter que pegar o nome do método em inglês, tá? Para achar qual é o nome da função dele. Porque, como eu disse, quem fez esse software era um americano, né? Então, ele colocou todo o help em inglês, os comandos são em inglês. E os números também seguem o padrão americano, né? Obviamente. E é por isso que eu estava falando, porque o padrão americano é diferente do brasileiro, tá? Quando a gente vai escrever R$ 1.000, né? E 24 centavos, né? É assim que a gente escreve Brasil, né? Só que nos Estados Unidos não é assim, tá? Eles escrevem desse jeito. É assim que se escreve. Um número nos Estados Unidos é assim que eles escrevem. R$ 1.024, ou $1.024, né, no caso deles. Tá? Então, os números, se a gente for ver números de ponto flutuante, eles vão ter esse ponto, tá? Porque os flutuantes vão ter esse ponto. Quer dizer que se eu fosse fazer isso aqui um 0, como é que eu escreveria? 0.0, tá? É por isso que eu fiz essa explicaçãozinha. Nenhuma variável, certo? Com número. Não poderia ser aqui um x, tá? Isso aqui está errado. Certo? Por quê? Porque quando você digita um número, o computador acha, toda programação, toda linguagem de programação, inclusive o Octave, ele acha que você está querendo digitar um número, e não que você está querendo digitar uma variável. Certo? Então, nenhuma variável pode começar por número. Fora isso, tem alguns símbolos que você não pode usar em variável, certo? Sua variável ela não pode ter espaços, tá? Se você quiser fazer a variável x1, você pode fazer isso aqui, tá? Mas você não pode fazer isso. Não pode ter um espaço no meio da variável, tá? Tem outros símbolos também. X igual a 1. Por que não? Porque você quiser chamar de igual é um operador, né? Matemático.
Então, a linguagem de programação vai ficar confusa. Como assim? Você está querendo usar x igual a 1 igual a 0.0? Está esquisito, isso aqui está errado, ele vai dar erro, né? Está fazendo duas atribuições. Para a linguagem que está tentando interpretar isso, ele vai achar que você está fazendo duas atribuições. E até faz sentido isso aqui. Ele vai armazenar 1 na local variável x, né? Mas e o 0? O que ele faz? Ele vai tentar armazenar no 1. 1 não é nada, né? 1 nem é variável. 1 é um valor numérico. Vai gerar erro, né? Certo? Ó. Aí gera um erro de sintaxe, ó. Só para executar para vocês verem. Erro, parse erro. Isso aqui é um erro de sintaxe. Quer dizer que a minha gramática está errada, tá? Ó. Invalid constant left hand side of assignment. Quer dizer o quê? Que a minha assignment é atribuição, tá em inglês. Quer dizer que eu fiz uma atribuição inválida de constante. Eu estou pegando o zero e estou tentando atribuir para um número, certo? Basicamente isso que ele está reclamando. Ele não conseguiu interpretar, ó. Tá vendo? Ó? O primeiro igual até deu certo, ó, mas quando foi no segundo igual, ele reclamou. Ele não soube o que fazer. Certo? Então, tem alguns símbolos que não podem participar do nome da sua variável. Nomes de variáveis, para você não se preocupar com isso, tá? Para você não criar dor de cabeça, tendo que decorar, porque tem alguns símbolos chatos, né? Tem que decorar, eu posso usar esse símbolo, não posso usar esse símbolo e tal. A regra geral que eu uso para qualquer linguagem de programação, e sempre funciona, tá? Nomes de variáveis jamais começam com número, certo? Decore só isso. Nomes de variáveis e nomes de comandos jamais começam com número, sempre letras. Quando você for fazer variáveis e comandos, use sempre letras. Letras maiúsculas ou minúsculas e todas juntas, tá? Sem espaço elas. Que aí você jamais erra, tá? Para qualquer linguagem de programação. Eu quero escrever abóbora. Escreve aqui, ó. Abóbora igual a 0, tá? Eu quero escrever casa amarela. Escreva assim, ó. Casa amarela, tá bom? Você nunca erra, seja qual for a linguagem de programação. Diga. No meio pode ter um número ou só não pode ter no início? Depois, aqui no meio, se você quiser colocar número aqui, você pode, tá? Não tem problema, é só no início que não pode ter número, tá? Depois você pode colocar, porque aí você pode criar variável x1, x2, x3, né? Isso aí ele até permite que você faça, tá? Tem algumas linguagens que, eu não sei se o Octave, deixa eu ver se o Octave permite, né? Ó. Acho que ele até permite fazer o x e programação que permite você colocar underscore, tá? Mas o Octave permite, eu acho que o Python também permite. Acho não, né? Acabou de testar, eu executei aqui, não deu erro, né? Permite. Você pode fazer isso que é parecido lá com LaTeX, né? Para fazer um subscript. Você pode fazer isso que não tem problema. É só no início, é só o primeiro caractere que não pode ser número, tá? Porque senão você colocar qualquer número aqui, ele vai achar que você está querendo, né? Criar um... Tá? Então, você vê se é erro de sintaxe. Ele nem disse, né? Ele nem sabe qual é o erro. Mas é porque ele está fazendo ele né? Em matemática seria correto fazer de repente isso aqui, ó, né? 4x igual a 2, né? Tá correto. Quer dizer que o x é igual a 1,5, não tem problema. Agora, para computação, isso aqui dá erro, tá? Porque isso aqui, se lembra, isso aqui não é igual número, posição de memória, na região de memória, que é referenciada pelo x, né? Felizmente, nas linguagens de programação, funciona ao contrário do CPF, né? Tem o CPF lá dessa variável dela na memória, mas a gente nem vê ele. O que a gente vê é o nome que a gente criou, que é o x. Aí 4x não pode, mas se você quisesse fazer x4, não tem problema, tá? Só não pode ser o primeiro cara que aparece. Né? Isso aqui seria um número em ponto flutuante, tá? Se eu quiser colocar algum número depois, eu posso, tá? Só colocar ponto, que esse aqui já é 2,23, 64, 79, 34, 63, 43, né? E aí, se eu tentar salvar, ele salva, né? Vou colocar lá no RUS, ó. A classe não mudou.
eu dei por 8 bytes. Cada byte é formado por 8 bits, tá? Isso quer dizer que o 84 bits está usando todo o barramento do seu computador. Eu espero que a máquina... Se alguém tiver com mais de 32 bits, não tem problema, tá? Mas acho que provavelmente o seu double vai ser só 4, né? Instalo também implemento de software, não testei. Se você tiver uma máquina 32 bits, dê um use. Eu até gostaria que você desse um use e me dissesse qual o tamanho que aparece, tá? Se alguém tiver máquina 32 bits, deve aparecer um. Aparecer 8, ótimo, quer dizer que está implementando via software. Certo? O problema das linguagens de programação tradicional, tá? É que tem um limite, tá? Para esse tamanho numérico aqui. Como é 64 bits, tá? Ele não consegue armazenar todo o número que você quiser, tá? Se eu colocar aqui um número, né? Gigantesco aqui, né? Para fazer algum cálculo doido aí, ele não vai conseguir armazenar esse número, tá? Né? Até ele não reclama, né? Mas se tentar dar disso, é o que acontece, né? Que o Carlos já falou pra gente, né? Formar, tá? Se não me engano, é 15 dígitos. Pode até contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É 15 dígitos depois da vírgula, né? Ou 16 dígitos no total, né? Eu acho que não fez nenhum corte. 873, ele fez o corte bem aqui, né? Se eu colocasse aqui, será que ele faria arredondamento? Vamos ver. Ele faz. Mas ele faz, tá vendo que ele faz um arredondamento bem aqui, né? Ó. Certo? Ele pegou os 15 dígitos aqui. 387. 387. É bem aqui, ele fez um arredondamento. Arredondou até para cima, né? Se tiver pego certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É bem aqui. 873. Aí foi bem aqui, na verdade, arredondamento, né? Ele veio até aqui. Aí o resto tudo aqui que a gente digitou, né? Era um número bem maior, né? Mas ele pegou e cortou aqui, né? Aí 3 é 6, né? 6 é maior do que meio. Aí ele transformou esse 3 aqui num 4, né? Virou 874, né? Se menor, né? Se fosse um 5, acho que fosse um 5, vamos ver. É bem no limite, né? No 5, no 4, né? Aí se virar um 4, aí é para voltar para 3, né? Não voltou para 3, eu coloquei no lugar errado. Ele tá dando ceia, né? Então, pelo visto, 4, 3. Pronto, aí arredondou. Até o 4 ele pegou, né? Só quando eu coloquei 3. Ah, é porque tem um 9 aqui, né? É óbvio, né? Tem um 9 aqui, esse aqui vira 4. Aí 4, né? Beleza. Se fosse um 4 aqui, 49 ia virar 5, né? Aí 5 ele arredonda para cima. Né? Certo? Então, esse último dígito aqui, ele está sendo arredondado baseado nos dígitos anteriores, né? Mas é um arredondamento, certo? E para vocês que trabalham com matemática, e tem, até mesmo para a gente que às vezes de computação ou de engenharia, que quer um pouquinho mais de precisão, né? E aí eu vou mostrar para vocês que no Octave ele tem uma coisa legal que é linguagem simbólica, tá? E aí por isso que eu quero que vocês instalem o Octave no seu computador, porque a gente vai ver no pacote simbólico, tá? O pacote simbólico, ele permite que eu coloque, né? Já dando um spoiler, né? Aí veja que colocar format long e format não sei o que, não mudou o tamanho da variável, tá? Ó. Format long, format short, format científico, aquilo ali só é para mostrar, mudar a maneira que o número é exibido, tá? Mas os dados ainda são os mesmos que estão sendo salvos. Se eu quiser pegar para salvar um número maior, não dá para fazer isso, tá? Eu tenho que carregar o pkg load
symbolic, que vocês podem instalar, tá? Já, depois que você já instalou o Octave, instale logo o pacote symbolic. E aí, ó, por exemplo, o Pi, né? O Pi ele tem aquele limite de 16 bits, né? Mas, professor, eu quero um Pi maior, né? Não quero só isso, não. Eu quero 100 casas. Certo? Veja esse comando, VPA, que é Variable Precision Arithmetic, tá? Que é precisão numérica variada do pacote symbolic. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai calcular os 100 dígitos de Pi. Olha aí, ó. Preciso, tá? Exato. Os 100 primeiros dígitos de Pi para você aqui, ó. Tá? E aí, se eu der um RUS, o que acontece? Veja que agora o tipo dele é simbólico, ó, não é mais double. E se eu der um RUS... Olha, eu tenho que atribuir isso para alguém, né? Porque senão não tá... Vou atribuir para o X, tá? O X agora é o nosso simbólico. Se eu der um RUS no X... Opa! Veja o que aconteceu, ó. A variável X ainda é matriz 1.1. Agora a classe, ó, ele é um valor simbólico e ele está usando 440, obviamente, né? Se você quer salvar 100 dígitos de bit, 100 dígitos do número pi, não dá para você salvar só em 8 bytes, né? Você vai precisar de mais bytes. Então, por isso que é importante, por isso que eu estou mostrando esse comando RUS, porque é muito fácil no Octave, no MATLAB, nesses programas que trabalham especificamente com matemática, você criar uma variável que estoura a memória do seu computador. Dá, certo? Para fazer. 449 bytes, isso aqui é o quê? É meio kbyte, né? É meio kbyte. Mas se você... como é que eu estouraria, professor? Se você colocar tipo um pi, eu quero o primeiro milhão de dígitos do pi, dá para fazer isso? Dá, com certeza. Agora, você tem memória para calcular isso tudo? Se você tiver, tá? Ele vai calcular e vai dar um tamanho gigantesco, né? Não sei quantos dígitos. Eu tentei calcular no meu computador os 10 primeiros. Sim, tá? Mas eu não tive paciência para terminar. Tem hora que mas eu consegui calcular até os 1000 primeiros, né? Os 1000 primeiros. Talvez se eu tivesse paciência, esperasse, deixasse o computador só calculando os 10 mil primeiros dígitos de pi, eu até conseguiria, né? Eu acho que não estourou a memória do meu computador, só que foi um processamento muito intenso, eu não estava conseguindo mais acessar a internet, não estava conseguindo fazer mais nada, né? Então, dependendo do que você for fazer, veja, dependendo da operação que você for fazer no Octave, pode ser bastante pesado, tá? E nem é algo assim extraordinário, né? Só estou calculando os dígitos de pi, né? Ok? E aí você vê que agora, nesse caso, está usando 499 bytes. Para você ter certeza, né? Para estourar a memória do seu computador, não, é melhor você... Por isso que eu estou mostrando nos primeiros comandos. Mostra o ambiente e tente sempre criar variáveis pequenas, tá? Não diga assim, uma matriz 1000 por 1000 para ver se meu computador aguenta, né? Pelo amor de Deus. Uma matriz 1000 por 1000 é o quê? Por default, para default, você criar uma matriz 1000 por 1000, ela já tem o quê? 8 megabytes, certo? Se eu criar uma matriz 3D 1000 por 1000 por 1000, já são 8 gigabytes, né? Certo? 8 gigabytes vai estourar a memória de muitos de vocês, provavelmente, né? Isso é uma matriz 1000 por 1000 por 1000. 3D com 1000 unidades em cada dimensão, certo? Então é fácil criar uma variável que estoure a memória do seu computador. Poxa, tome cuidado e use o RUS para ter mais ou menos um controle do que você está fazendo, certo? Não tem nenhuma pergunta, é só alguém querendo participar da aula, certo? Então, tome cuidado na hora de rodar o Octave, certo? Use o RUS para você ter certeza de qual o tamanho da variável que você está usando. A gente vai ver, a gente vai começar com... Eu estou primeiro começando com os comandos básicos que eu quero que vocês tenham, para a gente poder
para vocês poderem fazer o trabalho, para vocês poderem fazer programação, né? Aí aqui o que eu estava mostrando, isso aqui é para criar uma variável, um vetor linha, né? A linha, né? Ela é usada para separar valores. Se eu fosse colocar 4.000, né? Certo? Você não faz assim, tá? Embora eu tenha mostrado aquela questão do sistema financeiro americano, eles não usam a vírgula, tá? É para poupar. Porque esse ponto aqui, certo? Quando você usa esse ponto, por que isso é chamado de um número ponto flutuante, né? O double, ou float, ou half, tem vários nomes para ele. Tem single, né? No octave é single. Em vez de float é single. Ele precisa, como isso aqui é um número de ponto flutuante, o computador tem que salvar a posição do zero, certo? Porque isso aqui podia ser qualquer número, né? Podia ser um negócio aqui, podia ter um ponto aqui, né? Ele tem que salvar a posição desse ponto. Então, se fosse colocar vírgula também, casas de milhar, de milhão, o computador ia ter que salvar a posição disso, né? Então, precisa, né? Então, quando a gente vai fazer dígitos maior de 1.000, de milhão, a gente não precisa usar essas vírgulas aí, né? E as vírgulas são usadas para outro propósito, que é para quê? Para separar valores, tá? Seja numa declaração de uma função, se a função receber mais de um argumento, tem vírgulas, né? Separando os valores os parâmetros da função, ou quando você faz uma lista desse tipo aqui, 1, 2, 3, 4.987.000, né? Ele cria uma lista, ó, né? De 4 valores, né? E ele exibiu aqui já no formato de double, né? Esse é vezes 10 a sexta. Colocou em notação científica, né? Para não colocar em notação científica, vamos colocar aqui 4. Né? Mas ele continua criando, mas se a gente colocar lá, usar, certo? É uma lista de 1 a 4 com 32 bytes, né? É o double, se lembra? O valor default, o tipo de padrão dos dados numéricos no Octave e no MATLAB é o double, tá? E o double usa 8 bytes. Então, aqui tem 4 valores, 4 vezes 8, 32 bytes, tá? E aí, com o vetor linha, né? 1/4, né? E quando você vai declarar a linha, você coloca esses colchetes, tá? Esses colchetes aqui é para declarar uma lista, ou um vetor, ou uma matriz, né? Tudo aqui é uma matriz 1/4, né? Na verdade, que a gente está declarando. Mas como existe essa nomenclatura, né? De vetor linha e vetor coluna, e vocês podem encontrar por aí, é bom falar, né? Quando você separa com ponto e vírgula, aí você já está separando as colunas, né? Certo? Esse aqui, se lembra que isso aqui é o default, que eu falei para vocês, foi a primeira coisa que eu falei lá no início dessa aula, que o default, o formato do Octave é o quê? É colunas primeiro, tá? Então, quer dizer, se você tiver uma função que retorna algum valor numérico, ele vai retornar no valor de colunas, né? E colunas são separadas por vírgula, né? Então, 1, ponto, vírgula, 2, 3, é a mesma coisa que eu fiz lá com A, certo? Só que agora, veja, ó, eles formam no formato de coluna. Isso aqui é uma matriz 4/1, no caso. Também ocupa 32 bytes. O que mudou foi só a estrutura da matriz, né? Não mudou o conteúdo, né? E aqui uma matriz quadrada completa, né? Não precisa ser quadrada, tá? Fiz quadrada porque, enfim, é o mais tradicional, né? E aqui, quando eu quero declarar uma matriz quadrada, eu separo, né? Ó, as colunas são separadas por vírgula, né? Ó, as colunas. Tem a coluna aqui 2, 6, 10, 14. Tem a coluna 3, 7, 11, 15. E elas são separadas por vírgula. E as linhas, né, 1, 2, 3, 4, e 5, 6, 7, 8, são separados pelo quê? Por ponto e vírgula, tá? Se você quisesse, isso aqui podia estar na mesma linha, né, desse jeito assim, não precisa ser quebrado desse jeito que eu coloquei, tá? Isso aqui não tá errado, tá certinho. Para que eu coloco isso? Para facilitar, isso aqui é chamado de indentação, isso aqui é usado para facilitar a minha vida e a sua vida, né? Para saber que 1, 2, 3, 4 estão na mesma linha, 5, 6, 8 estão em outra linha, e que o 1, 5, 9 e 13 estão na mesma coluna. Mas para o Octave, o que ele está vendo, na verdade, é isso, tá? Ó. O Octave, o que ele está vendo é isso aqui. Certo? Como é que ele sabe que esses dados aqui estão em linhas diferentes? Porque tem a ponto e vírgula, né? Ó. Tem o ponto e vírgula aqui, então ele sabe que 1, 2, 3, 4 estão numa linha, e 5, 6, 7 e 8 estão em outra linha, né? Aí, como vem outro ponto e vírgula, aí isso aqui quer dizer que é outra linha.
E as vírgulas, né, são que separam as colunas, né? Isso é o que o Octave enxerga, tá? Pra gente, para facilitar a nossa vida, é que eu fiz isso aqui. Eu dei Enter, dei Enter, dei Enter, tá? Não precisa nem ser assim tão justinho, tá? Do jeito que eu tô colocando, você pode fazer aqui, ó. Isso aqui não, né? Obviamente você não pode colocar, né? Se quer fazer 14, você não pode colocar espaço entre os números, né? Acho que ninguém vai fazer isso, né? Mas você pode colocar espaços aqui doidos, ó, do jeito que você quiser, tá? Não tem problema. Isso aqui também não tá errado, tá? Não precisa ser bonitinho, não. Isso aqui também tá certo, ó. O Octave imprime matriz, ó, tá certinho, ok? Então, espaços são sempre ignorados, tá? Espaços em branco, nas linguagens de programação, em geral, com exceção do Python, mas, em geral, nas linguagens de programação, os espaços em branco são ignorados e você pode usar do jeito que você quiser. E eles são usados de espaço em branco e tab, tá? Para quem não sabe tabulação, que tem no seu teclado, tab, 4 espaços em branco, tá? É isso que o tab é. 4 ou 8 espaços em branco, dependendo de como o seu computador está configurado. Certo? Mas o tab também é uma forma de adicionar espaço em branco. Então, quando você está apertando a barra de espaço, que é essa aí compridinha no seu teclado, ou o botão tab, você está adicionando espaços, né? E para que a gente faz isso? Por que as linguagens de programação ignoram espaços, normalmente? É justamente para você poder fazer a indentação, né? Para ficar bonitinho, né? Aí você pode organizar seu código-fonte para ficar, né, os números alinhadinhos, para ficar as funções num formato mais bonitinho que você entenda, né? Que você depois, certamente, você pegar isso aqui. Agora que eu estou falando para vocês que é assim que se declara uma matriz no Octave, eu imagino que ninguém, se eu perguntar agora, ninguém vai ter dúvida, né? Todo mundo ia responder na mesma hora. Mas daqui a 3 semanas, né? Daqui a, sei lá, 3 anos, talvez alguns de vocês olhem esse código-fonte aqui e olhem assim e fiquem, meu Deus, o que o professor fez aqui, né? Eu não sei, não lembro de mais nada do Octave. Mas só porque eu organizei daqui a 3 anos, né? De repente você não se lembra mais nada de Octave daqui a 3 anos, se você não estiver usando, né? E pegar de novo. Se você pegar o meu código-fonte desse jeito, tá organizado, você vai lembrar, eu me lembro que o professor falou que a ponto e vírgula é que serve para separar as linhas, né? Foi por isso que ele organizou a matriz desse jeito, né? E a linha é que separa, a vírgula que separa as colunas, né? Só de olhar, você já vai se lembrar. Possivelmente, né? Você tem uma chance maior de se lembrar o que eu estava fazendo aqui. Como é outra maneira de você se lembrar disso? Você colocando comentários, tá? Por isso que eu recomendo que você faça aí na sua casa e tente me acompanhar também, porque muitas das coisas que eu falo, mas eu não escrevo, né? Mas aí você, se você estiver acompanhando para mim um Octave, você pode colocar aqui, né? Você adiciona comentários, você lembra como é que adiciona comentário em MATLAB? É com o... Pode colocar esse Sharp, tá? Ou pode colocar o porcentagem, tá? Você colocando porcentagem, isso aqui é um comentário, aí você pode escrever vírgula, separa... Bem que eu acho que eu escrevi aqui, né? Ó. Até coloquei o comentário aqui para vocês. O ponto e vírgula separa linhas. Mas se eu não tivesse escrito, aí você mesmo podia escrever, né? Alguma coisa, isso é um comentário. Isso aí, comentários também são ignorados por toda linguagem de programação. E comentários, eles servem justamente para você descrever o que está sendo feito. Você pode fazer um comentário linha a linha, ou então só em algumas partes do programa para te ajudar a lembrar depois, né? Certo? E eu recomendo que vocês se acostumem a fazer comentários, tá? E aí você fazendo comentário, mesmo que depois você esqueça, você pode olhar o comentário que você fez, que é a maneira que você interpretou aquilo que eu disse, e depois se lembrar como fazer, tá? Eu fiz o RUS, né, para todo mundo, aí isso aqui já mostrou, né? Ó. Aqui é a matriz linha, matriz coluna, matriz total, aqui o X lá original, né? Que eu já modifiquei o X, então se eu executar o RUS de novo, né? Aqui, ó, né? Aí quem são os comandos básicos, tá? Que vocês podem, que é bom vocês saberem, para geração de matriz. É o ones. O one gera uma matriz de uns. Por que isso é muito usado no Octave, no MATLAB? Porque o uns é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, você quer fazer várias multiplicações de matrizes, quer fazer alguma operação que envolva ação de alguma maneira, você quer uma matriz de uns. Zeros
o 0 e 1 também tem um outro significado lógico, né? Além disso, e a gente vai ver que isso é usado tanto no octave. Eu quero identificar numa lista quem são os elementos que são maiores do que... Deixa eu colocar aqui acima. Eu quero saber quem são os elementos maiores do que 9. Certo? E o que é impresso? Ó? Ele imprimiu uma matriz, né? Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 1, 1, 1, né? Ó. Por que ele imprimiu isso daqui? Porque se a gente olhar a matriz original C, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 9, isso aqui são números menores ou iguais a 9, né? Então ele pegou e imprimiu zeros, né? Ó, certo? E aí a partir do 10 em diante, né? Que é o 10, 11, que são números maiores que 9, ele imprimiu uns, né? Então esse usar zeros e uns que eu estou mostrando aqui também serve para você criar matrizes lógicas, tá? Por isso que é outra utilidade, né? Além de usar, servir como elemento da multiplicação, o 1 também tem o valor de verdadeiro, tá? Na lógica, e você pode usar isso. Usa bastante esse octave e MATLAB. Zeros, né? Que é o elemento neutro da adição, e também o valor falso, né? Da lógica, que aí você gera uma matriz de zeros. I, que é aquela matriz identidade, né? Coluna preenchida com uns, que aí são os vetores canônicos de um espaço n-dimensional, né? Faz a matriz 3 por 3, você tem os 3 vetores canônicos do espaço x, y, z, né? Você faz a matriz 2 por 2, você tem os 2 vetores canônicos do espaço x, y, né? Você faz a matriz 4 por 4, você tem os 4 vetores canônicos do espaço x, y, z, w, né? Certo? Isso é bastante usado quando você faz operação com matrizes, né? Fazer operações de transformações. Quando você quer calcular a inversa, você também quer encontrar a identidade, né? Então, isso é muito usado também. É o I, né? I quer dizer olho em inglês, né? Acho que isso aí não precisa traduzir, não, né? Ones é 1 em inglês, tá? 0 é 0. E I é olho, mas por que eles usam o olho para essa matriz, professor? É porque a matriz de identidade em inglês é chamada de identity. Você escreve identity, mas o I ele tem som de I, né, em inglês. Aí esse I, né, foneticamente, que é o som do I, de identity, né, também é o mesmo que é usado na escrita da palavra I. Certo? Tá vendo como é que é, né? Ele pegou uma palavra que é foneticamente igual, né, é foneticamente igual à palavra identity, né, e aí usou isso para criar a função, chamada I, né? Porque é mais curto, né? Escrever o comando I do que escrever o comando identity, né? Mas por quê? Porque o cara que criou isso era um americano, né? Então ele criou a função I, né? Para criar a identidade. Se fosse eu ou fosse você criando essa linguagem, a gente ia colocar o quê? Matriz identidade, né? Para todo mundo entender. Mas desse jeito, só quem entende é o quê? Americano. Ou então agora vocês que eu acabei de explicar por que o cara colocou como olho, né? Range são números randômicos, que aí são baixados, mas quer gerar um número aleatório, né? Há um sorteio de um dado. Sorteio de dados de n faces. O que você faz? Usa o comando range, tá? Ele sorteia números aleatórios com distribuição uniforme, quer dizer que todo mundo tem a mesma probabilidade em teoria, né, de ser sorteado. Se você for desenhar um gráfico, você vai ver que ainda fica, né, umas ondulaçõezinhas, mas é mais ou menos todo mundo ali no mesmo tamanho, né, o gráfico de frequência. E o range n é também números aleatórios, mas aí usa a distribuição normal, né, não a distribuição como é que é? Tem um nome para isso. Enfim, a distribuição normal, ela é aquela distribuição que é uma curvinha de sino, né? Quer dizer que os valores medianos aparecem com mais frequência que os valores extremos, né? Não quer dizer que os valores extremos não ocorram, não, tá? Ainda pode aparecer, só que eles são mais raros, né, de aparecer. Isso também é bastante usado, por quê? Porque na natureza já se observou que a distribuição normal é muito comum de acontecer, né? Tem também outros tipos de números randômicos que são usados, que existem até na natureza, né? Acho que a distribuição de Poisson também, que é bastante comum. Tem até, não sei se no octave já tem, depois eu vou dar uma olhada.
mas enfim. Mas só esses daqui já são suficientes para você, tá? Um dado justo e a distribuição normal, porque às vezes a gente quer só valores medianos e não quer extremos, né? Com tanta frequência assim, aí o RandN vai fazer isso, tá? Vai criar essa matriz. E aí, olha o que eu falei, né? Esse aqui é uma função, zeros, né? Como é uma função, ela tem parênteses, e aí você pode colocar vários argumentos, né? Nesse caso aqui, eu coloquei para facilitar, eu coloquei 4 argumentos separados por vírgula, para dizer o quê? Que eu estou gerando uma matriz 4D com com 4 dimensões, né? Cada uma das 4 dimensões, um valor máximo que chega é 2, tá? Eles têm só 2 unidades para cada dimensão. Sempre que a gente vai falando de dimensão, valores inteiros, tá? Não existe a dimensão, eu sei que tem gente que fala da dimensão 2,5, tá? Isso aí não existe. No MATLAB, no Octar, não existe essa história de dimensão 2,5, tá? É sempre valores inteiros. Dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, né? Tá? E aí, dentro dessas dimensões, tem um comprimento, né, delas, o tamanho máximo, né? Que se você pegar na régua, o máximo que chega é 2, né? Certo? Por exemplo, eu criei aqui 2/2, aí vejo que ele criou, ó. Foi mais ou menos aqui que eu acabei a aula passada, certo? A gente chegou, pelo menos chegou aqui. Na sexta-feira a gente continua, né? A partir daqui, mas eu acho que pelo menos esses comandos básicos eu acho que é bom, vale a pena fazer essa aula de novo, juntando vocês presentes para se reforçar, tá? Para ficar bem fixo. E aí, e também como não tinha ninguém presente na primeira aula, então ainda dá a chance de vocês perguntarem, né? Como vocês perguntaram, para vocês participarem. E aí aqui tem uma matriz 2×2×2, veja que ele coloca esses 2 pontos, quer dizer que ele está pegando todas as dimensões, tá? Sempre tem esses 2 pontos aqui, quer dizer que ele está usando todas as dimensões, ele pegou, né, ó. A primeira dimensão não é as colunas, então tá aqui, ó, 1, 2, né? A segunda dimensão não são as linhas, tá aqui, 1, 2, né? Ele pegou todas as combinações, o elemento 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2, né? E aí as outras dimensões, como não dá para imprimir, né, 3D no 2D, sem usar alguma técnica de projeção, não dá para imprimir. Ele fez o que? Ele coloca os números, tá? Aí começa aqui na primeira dimensão, na primeira unidade, da terceira unidade, da quarta dimensão, tem a matriz 2×2 de zeros, né? Aí depois, na segunda unidade da terceira dimensão, na primeira unidade da quarta dimensão, tem outra matriz, né? Tá? Ele vai criar 4 matrizes desse jeito, né? Se eu quisesse criar só 3, professor, também dá? Dá, certo? Aqui, 3, 3, 3. Ele vai criar uma matriz 3×3×3, 3/3 de uns, né? Ó. Certo? E aí ele vai andando, né? Nas 3 unidades. 1, 2, 3. Isso aqui é uma matriz baixa. Aquela de 4D é raro, certo? De ver, e a gente manipula. Talvez, não sei, na área de vocês, se vocês costumam. Dependendo da área que você for na matemática, você pode mexer com mais dimensões, né? Mas para mim, de computação gráfica, o máximo que eu mexo é essa daqui, tá? Às vezes na de quarta, até mexo um pouquinho na de quarta. Mas essa de 3 dimensões aqui, porque isso aqui é a matriz RGB, né? Que é usada em imagens coloridas, tá? E aí você tem aqui, seria as tonalidades, o 1 seria as tonalidades de vermelho, o 2 seria as tonalidades de verde, e o 3 seria as tonalidades de vermelho. Uma matriz RGB, que é usada nas imagens coloridas que vocês têm por aí. A maioria das coloridas que tem em câmera é justamente essa matriz aqui, 3×3, x por y por 3, né? E até tem x por y por 4, às vezes, né? Que eu falei, que aí seria o RGBA, que além das cores, tem um canal de transparência também, né? Por isso que eu disse que 4 dimensões também é o eixo, né? Acima disso, aí vocês podem avançar por conta própria. Até aqui, até a 4ª dimensão eu vou com vocês. Se você quiser explorar mais, aí é com você. Além da 4ª dimensão, né? Além da 4ª dimensão. Que nem tem aquele programa, aquele filme Além da Imaginação, né? Além da 4ª dimensão. Enfim, basear a matriz 2×2, né? Ó, RAND 2×2, ele gera valores entre 0 e 1, uma matriz 2/2. RAND-N gera só um valor, né? Você podia usar até esse RAND sem o coisa. Aí aqui tem... O que mais?
AI5, que cria a matriz Identity, que eu já mostrei lá no vídeo. Aí tem aqui Hadamard, que é outro tipo de matriz que tem, que ele vai gerar uma matriz 20 por 20. Aqui é gerando uma matriz de zeros de 1 a 10. 1 10 a 1. Pronto. Aí a maioria dos comandos de matrizes, eles geram essas... Só vou avançar mais um pouquinho, tá? Nessa aula. Mas aí na próxima aula a gente já continua a partir desse ponto, tá? E também, né? Porque quem assistiu a aula, quer dizer que pegou toda a aula repetida, pelo menos para quem assistiu a aula de ontem, da primeira aula, pelo menos para ter algum conteúdo novo, né? E aí esse conteúdo novo seria justamente, além de algumas coisas que eu falei, que eu não falei na aula passada, né? Sempre que eu dou uma aula, eu dou alguma coisinha de diferente, né? Não sei se você assistir essa aula e assistir a anterior, você vai ver que tem coisa que eu falei nessa aula que eu não falei na aula passada, né? Eu sempre tento variar, né? Minhas aulas não são iguais, né? Enfim. Aí aqui nesse RAND, nem todos os comandos, a maioria dos comandos de matriz faz essas convenções que eu mostrei acima, tá? Mas tem algumas variações. Por exemplo, esse comando aqui, RAND, ele sorteia um número, só que ele sorteia um número inteiro, tá? Que o RAND, do jeito que eu estava mostrando para vocês, ele sorteia um número real entre 0 e 1, certo? E nem pega todos os números, né? Porque tem números reais que não são possíveis de ser representados no computador. Vocês, como matemáticos, é bom vocês saberem disso, tá? Nem todo número de ponto flutuante é possível ser representado no computador. Na verdade, até o pi, né? Eu mostrei aqui, já mostrei para vocês o caso do pi, né? Ele vai fazer um corte, né? É um número irracional, né? Infinito. Pode ter quantas casas você quiser. O computador não consegue calcular tudo isso, né? Então, ele faz um corte. Isso também vale, e por consequência, então você nunca vai ter o pi, né? No computador, você vai estar sempre, no computador, você vai estar sempre trabalhando com aproximação de pi. O máximo que você consegue fazer é fazer um corte maior, né? Eu quero uma precisão maior, eu vou pegar 100 dígitos. Eu estava lendo outro dia desse, eu acho que com 40 dígitos você já consegue fazer uma esfera realista do tamanho do planeta Terra, com 40 dígitos de pi. Se eu não estiver enganado, e se eu estiver lembrando bem, essa uma reportagem para você, mas o cara estava arguindo que com 40 dígitos já é o suficiente para você desenhar uma esfera que aproxime o planeta Terra, né? Enfim, aí aqui no RAND sorteia só números inteiros, né? Aí o que é? O primeiro argumento diz justamente quem são os números inteiros que eu quero sortear. No caso, 4, os números naturais, né? Perdão. Ele vai sortear os números naturais, né? Porque tem um i ali de inteiro, é mais fácil de decorar, né? Mas na verdade ele pega os naturais de 1 a 4, né? Naturais sem o zero, de 1 a 4. Ele sorteia e preenche uma matriz 3 por 3, certo? Uma matriz bidimensional. Se você quiser outro tipo, você pode colocar aqui, tá? Ele fez aqui uma matriz 3 por 2, né? 3 linhas e 2 colunas, tá? E sorteou números de 1 a 4, ok? Mas você vê que o primeiro argumento, diferentemente, isso aqui não quer dizer que são uma matriz de 4/3/2, não. Ele está criando aqui uma matriz 3/2 e o primeiro argumento está dizendo quais são os valores inteiros que vão ser sorteados na matriz, tá? Se você for sair, por favor, coloque o seu nome nos comentários, né? Matriz de Pascal, por exemplo, né? A matriz de Pascal, ela não existe matriz de Pascal 3D, 4D, quer dizer, até pode existir, né? Mas o Octave, ele não calcula isso, né? Mas aí, se você colocar aqui 10, 0, por exemplo, ele calcula uma matriz 10/10, né? Com desvio de 0 da matriz de Pascal, né? Então, ele faz o quê? Ó, você vê aqui, isso, como é que porque na verdade é o triângulo de Pascal, né? Como é que ele pega o triângulo de Pascal? Imagina que você está pegando um diamante ali no triângulo de Pascal, tá? O triângulo de Pascal já devem conhecer, né? Veja que começa o quê? Ó, com 1/1. Deixa eu colocar, nem coloquei o open board. Aí fica difícil, né? Deixa eu... Vamos lá, open board, me ajude. Show desktop. Certo? Se a gente for ver aqui, assim, ó. Desse jeito que vocês têm que ver, ó. Tá vendo? 1 por 1. Aí lá, ó, binômio de segundo grau, 1, 2, 1, tá vendo? Aí depois vai 1, 3, 3, 1, tá vendo? 1, 4, 6, 4, 1, né?
É desse sentido aqui, nessas diagonais, né, que você tem que pegar. Certo? É como se estivesse pegando um diamante ali no triângulo de Pascal, né? E aí, como é um triângulo, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um comando que gera o triângulo de Pascal, pega um prisma lá, um diamante no triângulo de Pascal, ele não tem 3 dimensões, 4 dimensões, nada disso, né? Só o primeiro comando diz quantas dimensões você quer, e ele pega um pedaço do triângulo de Pascal, tá ok? Aí, outra matriz, aqui tem outras matrizes, só para eu acabar. Eu continuo a operação com matriz na aula que vem. Só curiosidade, né? Ó, tem o comando calendar, que aí ele imprime o calendário atual, o dia atual, né? Ó. Faz aqui, 2 de junho, ó. Ele imprime a matriz com os meses, com os dias do mês, do ano atual, com um asteriscozinho em volta no 1. Isso aqui está no formato de matriz, tá? Embora esteja exibido bonitinho assim, isso aqui está no formato de matriz, tá? Tem os números salvos aí se você quiser fazer algum tipo de aplicação. Esse aqui é o comando calendar, que é calendário, você pode pegar de outras datas se você quiser. Tem também o comando Vander, que é a matriz de Vandermonde, né? Que aí você, na matriz de Vandermonde, você dá a penúltima coluna da matriz, e o topoelites, que aí você dá a primeira coluna da matriz para fazer essa matriz de topoelites aqui. Vocês podem dar uma olhada depois. É só mostrar que tem vários tipos de matrizes, tá? O Octavio é especialista nisso. Ok? E a gente continua na aula que vem. Eu já queria terminar isso, porque aí a gente já começa a discutir operações com matrizes, né? Na aula que vem. Aqui é só os comandos que geram matrizes, né? Foi isso que eu tentei terminar nessa aula. Os comandos geradores de matrizes e dar uma noção para vocês, né? O que é comando, o que é variável, né? Tentei fazer uma introdução aí, um reforço, né? Porque eu acho que o professor Carlos já falou disso para vocês, né? Mas também, como vocês não tinham o Octavio instalado também, né? Tudo isso. Aí eu fiz uma revisão. Fechar, fechar. Vou pegar aqui a chamada agora. Como é que eu faço a chamada? Certo? Eu tiro um screenshot da lista de vocês. Eu vou só interromper a gravação.